a questão ambiental é uma questão muito cara para você. E a gente vai retomar hoje lá no STF, né, o julgamento do marco temporal, né, que é, sem dúvida, aí um divisor de águas para a própria sobrevivência, né, dos nossos povos originários. Queria saber um pouco sua opinião sobre essa questão do marco temporal e do absurdo da gente estar discutindo isso, né? Queria um pouco a sua contextualização em relação a isso. Isabelle, isso realmente assim, é um absurdo a gente ainda discutir isso, porque essa questão deveria ter sido pacificada com a Constituição de 1988. Aliás, no capítulo dos direitos sociais, que é onde está a questão do direito dos indígenas aos seus territórios, isso está tão claro, né? Mas é porque aí sempre vem o latifúndio, né? O agronegócio não desiste nunca e vem com os seus melhores e mais caros advogados o tempo todo tentando desfazer esse comando constitucional. E é isso que a gente está vendo, mais uma tentativa. A ação em si é uma questão, digamos assim, localizada lá em Santa Catarina, mas ela se tornou uma questão geral, e não só porque ela vai ter repercussão geral, né, segundo o STF já determinou, mas porque você vê o agronegócio, né, como é um dos amigos da causa, né, lá a gente viu a defesa que eles fizeram desse marco temporal lá no Supremo. Assim, o comando constitucional é claro, e inclusive ele resultou rapidamente, eu vou contar essa história, porque isso está inclusive num livro do Márcio Santilli, que foi presidente da FUNAI, e que participou ativamente da Constituinte. Ele conta que a definição do direito dos indígenas aos seus territórios foi fruto de um grande acordo na Constituinte, nos bastidores, que envolveu, inclusive, representantes da direita, ninguém menos do que Jarbas Passarinho, que foi ministro da ditadura e que foi senador constituinte, e que chegou à definição que está lá na Constituição, que os indígenas têm direito às suas terras tradicionalmente ocupadas. Tradicionalmente ocupadas, na verdade, foi um achado esse conceito, porque se refere às terras que eles têm direito por tradição, pela cultura e também por uma questão cronológica, estivessem ou não, no momento em que a Constituição foi promulgada, estivesse ou não aquele povo naquele território, porque a gente sabe que os indígenas passaram por um processo não só de massacre, de extermínio, e de expulsão de suas terras. Então, se num determinado momento eles não estavam naquela terra, não significa que eles tradicionalmente não tivessem direito a essa terra. Então está lá, é muito claro, mas enfim, é mais uma tentativa de derrubar para ocupar as terras, que a gente sabe, né, muitas delas têm muitos minérios, etc, etc. Eu espero, sinceramente, que o STF siga o relatório do Fachin, né, que não aceita a tese do agronegócio e do latifúndio e que favorece a grilagem, e que restabeleça que o que vale é o que já está na Constituição, e que isso seja válido para outras questões, para outros territórios contestados, que ainda estão em processo de demarcação ou que ainda não foram definitivamente homologados, né, que isso pacifique essa questão para que esses povos indígenas tenham a segurança jurídica de que eles são os donos efetivamente daquela terra e tenham paz e que possam viver em paz, né, de acordo com a sua cultura, com as suas tradições, que são tão ricas e que têm tanto a nos ensinar. E é um conhecimento desprezado por essa gente que, na verdade, odeia os indígenas e que, se pudesse, acabaria com os povos indígenas. É disso que a gente está falando. É uma outra forma de extermínio. Ainda no começo do século XX, ainda na ditadura, aliás, tem vários livros sobre esse assunto, alguns povos simplesmente eram exterminados, né? Grileiros, jagunços, enfim, pistoleiros de todo tipo entravam e faziam massacres nas aldeias. Agora, tirar-lhes o direito à terra é também uma forma de extermínio, e eu não tenho outra expectativa que não seja o STF pacificar essa questão, esclarecendo definitivamente que os indígenas têm direito às suas terras tradicionalmente ocupadas.